Você sabe o que é o Estado? Não, o Estado não é o seu pai. Hoje é quase que universalmente aceito que o Estado é a instituição do serviço social. Alguns teóricos o venderam como a apoteose da sociedade. Outros olham para o Estado como uma organização bondosa, afável, muito embora ineficaz para resolver os problemas dos indivíduos e da sociedade de forma geral. Com a ascensão da democracia, a identificação da sociedade com o Estado se intensificou a ponto de nós ouvirmos frases do tipo nós somos o governo ou nós somos o Estado. E Murray Newton Rothbard, que é um economista, foi um economista austríaco, escreveu o livro Anatomia do Estado, e nesse livro ele se propõe a dissecar o Estado e a dissecar linhas de pensamento que levam as pessoas a dizer essas frases de que nós somos o governo. E Rothbard começa fazendo um questionamento. Ele diz, se nós somos o governo, então isso quer dizer que tudo que o governo faz ao indivíduo não é apenas algo justo e não tirânico, como também é algo voluntário por parte do indivíduo, visto que o indivíduo ou nós somos o governo. Se o governo contrai uma enorme dívida pública e para pagar essa dívida ele precisa aumentar a quantidade de imposto que é cobrado sobre a sociedade. Ele pode amenizar essa cobrança de impostos, essa alta carga tributária com dizeres do tipo: nós devemos isso a nós mesmos, visto que todos nós somos o governo. Então quem gastou não foi um grupo específico, foi todo mundo. Então, se essa linha de raciocínio está correta, o que dizer do governo nazista que assassinou dezenas de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Isso quer dizer que os judeus não foram assassinados, mas cometeram suicídio, visto que eles eram o governo e que, vale ressaltar, foi democraticamente escolhido? Veja como esta frase é totalmente descabida de razão. Se nós não somos o governo, talvez a pergunta que você faça nesse momento é o seguinte: então o que é o governo ou o que é o Estado? E aí alguém pode se apressar para dizer, não, eu já sei o que é o Estado. O Estado é uma organização de pessoas que estão ali para representar os interesses da sociedade. E a gente pode desfazer essa linha de raciocínio da seguinte maneira, perguntando o que é um representante. Um representante é alguém que está ali para representar em totalidade os interesses de uma instituição ou de um indivíduo. Veja, se aquela pessoa que você elegeu para estar ali ocupando um cargo, seja ele no poder executivo ou legislativo, presidente da República, governador do estado, prefeito, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, se algum deles que você votou e foi eleito está lá e não representa em totalidade os seus desejos, logo ele não pode ser o seu representante. Veja, se ele faz ao contrário àquilo que você entende como correto, se ele faz ao contrário àquilo que é o seu ponto de vista, a sua visão de mundo, ele não é seu representante. Talvez você se pergunte, então, o que é o Estado? O que é que aquelas pessoas estão fazendo ali? A quem elas representam? E a resposta é simples, clara e objetiva, é que eles estão representando a si mesmos. Ali é uma classe de políticos que representam os seus próprios interesses. Isso aí está mais do que claro. Nós temos diversos exemplos históricos de políticos que não representam de maneira nenhuma o interesse da sociedade de maneira geral. E olha, é impossível que um político consiga representar os interesses de todos os seus eleitores, visto que cada pessoa muitas vezes tem um interesse diferente, pensa de maneira diferente com relação a algum ponto de vista relacionado a alguma coisa do cotidiano. Então, eles não são os nossos representantes. O que é o Estado? Rothbard diz que o Estado é a organização que detém o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área ou em uma determinada região.
E aí ele pega um conceito emprestado de Franz Oppenheimer, que escreveu no livro The State. O Oppenheimer diz que os homens, precisando sobreviver, para obter recursos para a sua sobrevivência, se utilizam de dois meios. E aí ele denomina esses dois meios, o primeiro de meio econômico e o segundo de meio político. O meio econômico é aquele onde as pessoas vão atrás de recursos naturais que antes não tinham dono, extraem esses recursos, utilizam a sua força de trabalho nos recursos naturais, a sua inteligência, transforma aquilo ali em produtos e troca aquele produto, aquele bem, por outros produtos, por serviço ou por outros bens com outras pessoas de maneira pacífica e de maneira voluntária. Esse é o meio econômico de sobrevivência. E aí ele diz que o meio político, que é totalmente contrário ao meio econômico, é aquele meio onde um grupo de pessoas utiliza a violência, utiliza a força para tirar aqueles produtos que foram produzidos pelas pessoas de maneira voluntária e pacífica. Eles tiram aquilo ali para eles, usando a força. Isso aí é chamado de meio político. E o que é que Oppenheimer diz? Que o Estado é a organização dos meios políticos. Ele, para sobreviver, ele não produz nada. Ele apenas desvia as riquezas que são produzidas da esfera privada para o Estado. Ele vive como um parasita ali. O Estado sempre está desviando recursos, sempre está se acoplando, se aproveitando, melhor falando, das riquezas que são produzidas pela esfera privada. E para concluir, tem uma frase de Frederic Bastiat que ele diz que todos querem viver às custas do Estado, mas se esquecem que é o Estado que vive à custa de todos, cobrando imposto de todas as pessoas. Isso é o Estado. O Estado é uma organização que utiliza a força e muitas vezes a violência para tirar recursos do setor privado e sobreviver parasitando a riqueza daquelas pessoas que produzem alguma coisa.